Hoje nós vamos terminar o livro do Apocalipse. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Deixar seu texto aberto, por gentileza. Capítulo 22. A gente vai começar pelo fim hoje. A gente vai começar pelo último versículo. E a partir dele a gente vai visitar outros deste capítulo, do versículo 7 em diante. Então, versículo 21 do capítulo 22 de Apocalipse nos diz assim: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, nós estamos aqui para clamar ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração. Precisamos te ouvir, Deus. Precisamos te conhecer melhor e precisamos te compreender, Senhor Deus, como o Senhor se revelou. Não deixe, Senhor Deus, que a nossa imaginação, as nossas experiências, ou talvez os nossos gostos, preferências, ideias se projetem sobre a palavra. Que seja o contrário. A palavra julgando, Senhor Deus, a nossa vida. A palavra, Senhor Deus, trazendo luz para quem nós somos. Nós pedimos a tua bênção sobre nós. Fala ao nosso coração. Precisamos te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O livro do Apocalipse, ele é um livro que contém uma revelação. Então, é uma profecia que fala sobre as últimas coisas. Mas ele também é uma carta. A gente viu logo no início, no primeiro capítulo, a gente vê João escrevendo e dizendo graça e paz, eu estou escrevendo para as 7 igrejas. Então, é uma carta que contém uma profecia que fala das últimas coisas, e essa profecia, ela também tem uma linguagem muito simbólica, enigmática, misteriosa. Então, a gente percebe aí uma mistura de 3 categorias. Uma literatura apocalíptica cheia de mistério, uma carta cuja autoria é João, escrita para as 7 igrejas que estão na Ásia Menor, no mundo da época, e também uma profecia toda carregada de uma linguagem simbólica. E é por isso que João, quando termina a escrita desse texto, ele termina da maneira, com o versículo que a gente acabou de ler, ele dizendo: então, a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E é sobre este ponto, pensando em tudo que nós vimos no livro do Apocalipse ao longo deste ano, que nós vamos pensar e refletir hoje, tendo como ponto de partida este último recado que João escreve para a igreja: a graça esteja com vocês. Então, eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã sobre a relação que há entre a graça e a esperança. O tema deste ano é Ouse ter esperança. Nós vimos que, apesar de todas as lutas, provas, tribulações que caracterizam a igreja na última hora que antecede a vinda de Jesus, isso não tem o poder para destruir a esperança do Evangelho, a esperança de vida eterna. Mas hoje nós vamos ter um acréscimo, subir um degrauzinho nesse nosso conhecimento, pensar de que maneira a graça de Deus, que é operosa na sua vida, ela pode e deve e é usada pelo Espírito Santo de Deus para que você seja trabalhado numa esperança viva. Então, eu queria que você deixasse o seu coração ser trabalhado pelo Espírito de Deus na meditação da palavra do Senhor, porque se tem um tema muito caro para o crente, é a graça de Deus. Se tem um tema que você tem que conhecer, e cada vez mais conhecer profundamente, e não apenas só conhecer, mas revisitar em termos bíblicos, em termos de fé cristã, é a graça de Deus.
Porque se a gente não entender a graça de Deus, a gente não vive uma vida cristã normal. E eu já tive experiências na minha própria vida e no contato com alguns irmãos, não aqui, mas ao longo da minha vida cristã, que não é muito longa, mas tudo bem, independentemente do tempo de quilometragem percorrida, que sofrem muito porque não conseguem entender a dinâmica da graça de Deus. E quando a gente não entende a dinâmica da graça de Deus, a gente corre o risco de viver uma vida religiosa, uma vida em que você confia em você, você aposta as fichas em você. Você está sempre olhando para você, esperando de você, mas também você cobra muito de você. Mas quando a gente olha para a graça de Deus, o nosso olhar ele se desvia da gente, se desvia do outro, se desvia das circunstâncias e a gente fixa o olhar em Jesus. Então eu quero começar lembrando você o que é que significa graça de Deus. Graça de Deus é um favor que Deus faz para nós pecadores que não merecemos. É um favor de um Deus santo, como a gente leu na abertura deste culto, que está totalmente separado do pecado, que não vai ser abalado, nem tocado, não vai ser tocado pelo pecado. É um Deus santo, separado de nós, porque o pecado fez abismo entre nós e ele, a nossa queda fez uma separação entre Deus e a gente, mas ele, sendo gracioso, ele desce na nossa miséria, toca a gente enquanto pecador, diz o texto que ele deu vida para a gente quando a gente estava morto no nosso delito e pecado. Pela graça de Deus, ele desceu na nossa condição de separado, de morte espiritual, separado de Deus, imersos no pecado. Ele tocou na nossa desgraça, na nossa miséria e não ficou contaminado com o nosso pecado. Mas ele nos deu a santidade do Filho dele, Jesus, para nos elevar ao padrão que ele tem. Então o movimento é Deus vir a nós e Deus nos colocar diante dele. Esta é a menor definição da graça de Deus ao longo do Evangelho, ao longo de tudo que está revelado nas Escrituras. Deus vem a você, toca a nossa miséria e nos coloca na santidade do Filho dele. Então, na graça, preste bastante atenção nisso, ela é de Deus. Quem age é Jesus. E você faz o quê? Senta e recebe. Sim, mas não é só senta e recebe. Você crê. Crê no que Deus gracioso executou em Jesus, mas crer é se comprometer. Crer é dizer, eu entrego a minha vida para isso. Crer é entender biblicamente e dizer, eu entrego meu coração para isso e eu quero ver essa ação de Jesus constantemente na minha vida. Irmãos, preste bastante atenção para você entender de que maneira, como é importante a gente entender que na graça de Deus, o agente é Jesus. Na graça de Deus não é você que age. Você corrobora, você se volta para a ação de Jesus. Você se disponibiliza para o Espírito Santo para que você coopera com o Espírito Santo para que Cristo, o agente, trabalhe na sua vida. Mas a ação é de Jesus. Portanto, a glória também é dele. Não tem glória para você. Você não faz nada. Você não tem do que se gloriar, porque todas as coisas que foram feitas pelo Filho de Deus. Por que você foi salvo? Porque Jesus é santo, recebeu o seu pecado, levou esse pecado sobre ele, ele expiou esse pecado e nos deu a santidade dele, a justiça dele está aplicada em você. Isso é graça. Mas quem que agiu? Jesus. Só que a ação de Jesus ganha efeito na nossa vida quando a gente conhece, entende e crê. A graça pede fé. A graça pede compromisso com um conhecimento que é bíblico. E é muito importante a gente entender que a vida cristã, ela é uma vida para ser vivida na graça de Deus. É Cristo sempre agindo em nós
o Espírito Santo trabalhando a vida de Jesus em nós, a gente cooperando com Ele, mas o trabalho é dele, e a gente comprometido com isso, sempre dando glórias para Jesus. Quando uma pessoa não entende a graça, ela tem fé nela mesma. Ela fala, não, eu sou uma pessoa que eu levo a vida cristã, eu sou boa, eu sou bom, eu tenho fé na minha oração, eu tenho fé no culto que eu vou, eu sou um cara que é disciplinado na leitura bíblica, eu sou disciplinado no jejum, nas disciplinas da vida cristã, eu sou uma pessoa que eu tenho um domínio do meu caráter, eu consigo dominar os meus vícios, sou trabalhado nas virtudes, moralmente eu sou um exemplo, ou estou melhor. Então, o mérito é todo dele, é tudo a atitude dele, e a gente corre o risco de ser um crentinho religioso, que os outros olham e falam, mano, esse cara, ele é crente, ele é bom, olha o testemunho que ele dá, o comportamento dele, palmas para ele. Você pode correr o risco de exteriorizar esses atos e o seu interior não depender de Jesus. Um crente que vive na graça vai orar, ler a palavra, ter vida no culto público, ele vai ter uma vida de testemunho, ele vai procurar a santidade de Deus, mas ele sabe que ele não tem ação nenhuma, é Cristo que está realizando isso nele, e ele coopera com o Espírito Santo de Deus, orando, jejuando, buscando a leitura bíblica, vida congregacional e tantas outras coisas, porque ele sabe que isso é meio pelo qual o Espírito de Deus coloca Jesus na vida dele. Mas aí, quando a gente é cheio do Espírito, a gente percebe, Cristo está agindo em mim. Quando a gente se depara com as nossas fraquezas, a graça de Deus, ela diz, Cristo vai agir aí. Agora o religioso, ele diz, eu preciso resolver o meu pecado. A graça de Deus, não. Chama o pecado pelo nome, sem culpa nenhuma, vai diante de Deus, rasga o seu coração, mostra o pecado para ele. Você não tem vergonha, por quê? Porque você sabe que você foi morto no delito e pecado. A gente é pecador remido. O religioso fala, ninguém pode descobrir. A pessoa que vive na graça diz, a minha reputação é o Filho de Deus na minha vida. Quem é que precisa de um Salvador? Quem é pecador. Quem é que precisa ser cheio desse Salvador? Quem está perdoado do pecado, mas ainda está no processo de santificação, preciso me encher de Jesus. A graça de Deus faz a gente ser comprometido com Jesus agindo na nossa vida. E é por isso que é muito interessante João dizer agora, depois de falar de toda a revelação do fim, ele terminar com a graça de Deus. Só a graça de Deus esteja com vocês. Ele não está falando... Olha, então, gente, diante de todo esse cenário, em alguns casos catastróficos, mas cheio de esperança, eu vou fazer uma listinha de coisas que vocês precisam. Não, olha, até que tudo isso se cumpra, o recado é esse, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. E aí a pergunta que fica para mim e para você é, você está trabalhado na graça? Eu estou sendo trabalhado, fortalecido nesse conceito bíblico, e isso escoando para o caráter, para a vida, para o coração, para as dinâmicas. Você está crescendo na graça e no conhecimento de Deus? Ou você ainda eu vou me colocar, ou nós somos aqueles crentes que ainda estão esperando muita coisa de nós, à parte da graça de Deus. Irmãos, se você quer viver a esperança da vida eterna e estar preparado para a vinda de Jesus, a mensagem de Deus para você e para mim nesta manhã é: sejamos trabalhados na graça de Deus. Cresça na graça de Deus, para que a gente possa perceber essa esperança sendo trabalhada na nossa vida. Então, à luz do que nós não lemos ainda, dos versículos 7 para frente, a gente vai pensar algumas coisas sobre a graça de Deus. Primeiro ponto da graça com a esperança é que, por meio da graça, Deus capacita você para a obediência às suas ordens e para a perseverança na dificuldade. É para a gente, irmãos, é para a gente sair daqui leve.
É para a gente sair daqui dizendo, Deus, fardos vão ser depositados aos pés da cruz. Porque se você... A gente viu uma série de coisas que a gente precisa fazer no momento da revelação apocalíptica. A igreja mantém sua confissão, a igreja não se contamina, a igreja fica firme na palavra, suporta o sofrimento, dá testemunho no poder do Espírito, mantém uma consciência bíblica, a mente renovada na palavra, tantas coisas que a gente foi vendo na abertura dos selos, trombetas e taças, e que a gente olha e fala, Deus, é muita perseguição e só o Senhor para nos manter firmes e perseverantes, pois é pela graça de Deus que você, é a graça de Deus que vai capacitar você para obedecer às ordens que o Senhor dá. Ninguém obedece porque é santinho. A igreja não é um lugar de santinhos. Nós somos santos pela obra de Cristo. A igreja não é um lugar de pessoas certinhas. A igreja é um lugar de pecadores remidos que tinham uma vida de rebeldia. A gente era inimigo de Deus. E Ele nos converteu para dizer, eu estou gostando de amar. O Senhor converteu as minhas entranhas, estou gostando de perdoar. Mas isso não é um mérito ter uma operação de Jesus na tua vida pelo poder do Espírito, isso é graça de Deus. E isso precisa crescer. Então é pela graça de Deus que você vai obedecer. Se você é um desobediente ou obedece um pouco mais, mas ainda muito longe do parâmetro que é Cristo, meu irmão, chore aos pés do Senhor e diga a Deus, Deus, eu ainda tenho razões dentro de mim que concorrem com a palavra. Eu sou de Jesus, eu nasci de novo, mas eu sou servo das minhas ideias. Eu sou servo da minha história. As minhas experiências pregam muito para mim. Você não tem essas coisas, não? Às vezes, você perceber que tem um currículo ou um discurso que é da vida. Que você fala, meu Deus, por que eu estou sofrendo desse jeito? Porque garanto que tem alguma coisa que é muito importante para você, que talvez se sobreponha ao Evangelho, e você diz, eu estou sofrendo porque eu sou assim. E por que eu sou assim? Porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo, porque eu passei por aquilo outro, e essas experiências me formaram. E isso, às vezes, mostra que é difícil para você obedecer ao Evangelho de Cristo Jesus, e é por isso que você não pode se autoflagelar. Você precisa chegar aos pés do Senhor e dizer, Deus, me liberta de mim mesmo. Me liberta de mim mesmo, só pela tua graça, para que eu obedeça livremente, amorosamente, em adoração, com o coração deliberado. Não religiosamente. A graça de Deus, ela humilha a gente. A graça de Deus faz a gente se deparar com a santidade de Jesus e dizer, eu quero obedecer, mas eu tenho uma selvageria dentro de mim que me impede de obedecer. Mas eu quero. E só o Senhor sabe me desarmar. Só o Senhor sabe me fazer eu morrer. Estão entendendo isso, gente? É pela graça de Deus que o Senhor, Ele pega você com uma mão santa, amorosa, mas firme e diz, isso vai ser expurgado. E é na graça de Deus que a gente vai vendo Deus inclinar as nossas entranhas para coisas que a gente diz, Deus está me ensinando a obedecer. A graça de Deus é uma escola. Então, quando João diz, olha, vocês fiquem firmes, que ela esteja com vocês, é porque é pela graça de Deus que você vai obedecer melhor. Essa obediência, irmãos, ela não é intelectual só. Ela precisa passar pelo intelectual. Mas você não tem coisas que você sofre nas suas entranhas para dizer, não consigo obedecer nisso. Uma pessoa te fere, você fica magoado. Aí como é que você vai resolver essa ira? Ah, não, eu tenho uma blindagem dentro de mim, eu tenho um negocinho aqui que eu aperto o botão e aí liga e eu falo, vem, pode me ferir que eu já tenho uma defesa. Você não tem a defesa. Você vai ficar magoado. Paulo vai dizer, olha, você vai se irar. Agora, cuidado, para que isso não seja lugar para o diabo. Como é que a gente faz isso? Quando alguém erra comigo, quando eu erro com alguém, eu falo, Senhor, não quero dar lugar ao diabo. E também não quero que o outro dê lugar ao diabo. O que a gente faz? Corre para a graça de Deus e diz, Senhor, por favor, me ajuda a obedecer no poder do Espírito. Fica firme na graça. Deus vai te ensinar a obedecer no poder do Espírito. Sem a graça de Deus, você vai ser religioso e você vai cobrar de você. E se você cobra de você, você é chatão com os outros.
Ninguém é santo suficientemente para você. Mas se você é uma pessoa quebrantada na graça, pela graça de Deus, você consegue manifestar a misericórdia. A graça de Deus é que faz a gente perseverar na dificuldade. Não é porque você sabe sofrer. Perseverar é a capacidade de ficar aqui. Deus me colocou nessa situação, eu vou ficar nela até que Ele tire. Deus colocou o Filho dele na cruz e Ele foi obediente até o fim. Ele perseverou. Você só vai conseguir perseverar nas coisas que Deus te colocou, no poder do Espírito, porque Deus operou a graça dele na tua vida. Então, nesse primeiro ponto, a graça capacita a gente a obedecer e a perseverar na dificuldade, a gente precisa se humilhar diante de Deus e pedir que o Senhor manifeste graça sobre nós. Esse favor divino derramado. Esse é um primeiro ponto. E Ele nos faz a gente se curvar diante de Deus e dizer, eu preciso que o Senhor derrame graça sobre mim. É por isso que, quando a gente vai orar por alguém ou por você mesmo, você tem que dizer, Deus, derrama a tua graça sobre mim, porque eu quero continuar obedecendo. Eu quero obedecer mais. Eu quero perseverar. Mas é pela graça de Deus, em segundo lugar, são só duas lições, que Jesus viabiliza o seu poder e prepara a gente para a volta dele. Olha que coisa linda. Volta comigo no texto, versículo 7, finalzinho dele. Versículo 7 do 22. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Qual é o imperativo aqui? Não é um imperativo, mas a gente pode transformar em ordem para a gente. Guarde a palavra. É uma exigência. Guarde a palavra. Até Jesus voltar, o que é que você faz? Você guarda a palavra. Guardar a palavra é estudar a palavra, mas é aprisionar no coração. O diabo vai querer sempre roubar a palavra de você, nas circunstâncias. O diabo vai falar, para que você vai adorar a Deus sobre todas as coisas? Adora você. Aí você fala, não, vou guardar a palavra. Esconder a palavra no coração para não pecar. Guardar a palavra, irmão, não é fazer seminário de teologia. Guardar a palavra é, nas circunstâncias em que você pode seguir alguma coisa, a lógica do mundo, você dizer, não, eu vou guardar a palavra aqui e vou seguir o que a palavra fala. Como que você vai guardar a palavra se não for na graça de Deus, irmãos? Isso humilha a gente, mas faz a gente dizer, que bom, eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso zelar por uma imagem. Eu quero guardar a palavra, versículo 9 agora, finalzinho do 9. Adore a Deus, estão vendo aí a última expressão? O final do 9, qual é? Adore a Deus. O 7 é guarde a palavra, o 9 é adore a Deus. Agora vamos avançar para o 11. A parte final do 11. O justo continue a praticar a justiça. O santo continue a santificar-se. Olha o que a palavra está dizendo, que a gente tem que fazer até a volta de Jesus. Guarde a palavra, adore a Deus, pratique a justiça, santifique-se. E versículo 14. Feliz aquele que lava suas vestes, para que tenha o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Guarde a palavra, adore a Deus, pratique a justiça, santifique-se, lave suas vestes para que você possa participar, entrar pela cidade, pelos portões e participar da árvore da vida. E no versículo 17, por fim, aquele que é crente vai dizer, vem Senhor Jesus. Eu queria que essa listinha ficasse diante de nós. São coisas que o texto está dizendo que a igreja faz até que Cristo volte. Vamos do fim para o começo. Ela diz, vem Senhor. Ela se mantém na pureza para que ela adentre os portões, prove da árvore da vida, uma vez que tenha suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É a igreja que vai praticar justiça e continuar sempre se santificando. É a igreja que só adora a Deus e que guarda a palavra. Meu Senhor, se isso não nos colocar de joelhos diante de Deus para dizer, me enche de graça, derrama a tua graça, eu não estarei preparado para a volta de Jesus. Mas é esse o preparo que a graça de Deus faz na nossa vida.
pela graça de Deus, Jesus viabiliza poder para que você guarde a palavra, adore a Deus, para que você pratique a justiça, continue se santificando, diga, vem Senhor, e adentre os portões, com as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, e participe da árvore da vida. Não é bonito demais isso, gente? Bendita a graça de Deus. Bendito Deus gracioso, que nos deu vida quando a gente estava morto no nosso delito e pecado. Irmãos, a graça faz a gente olhar para os nossos próprios pecados e dizer, eu tenho esperança de que Deus está trabalhando em mim. Às vezes você pode estar aqui hoje dizendo assim, olha pastor, eu já vou desistir de mim, eu já cansei, acho que eu já ultrapassei o limite da misericórdia de Deus, Deus não me aguenta mais, e a gente acha que isso vai, olha, pelo menos um senso de justiça eu tenho, de nem conseguir, já pelo menos interromper, eu vou dizer, você, a gente é orgulhoso com isso. Ouse ter esperança de que Deus permanece trabalhando na sua vida, a despeito de você errar na mesma coisa 1000 vezes. 1000 vezes, 1001, 2000 vezes. O que a graça de Deus faz com a gente é a gente dizer, Deus, eu não apenas fiz, mesmo que eu tenha feito ou não tenha feito, eu tenho uma deficiência no meu caráter. E eu choro isso dia e noite diante do Senhor, clamando o teu poder. Você consegue nomear isso em você? Será que hoje eu consigo nomear aquelas coisas que eu olho na minha personalidade e digo, Deus, eu tenho fraquezas em mim? Você acha que você não tem fraquezas em você? Se você achar, é porque você está na glória final. E eu sinto muito, você está no ano 2022, na cidade de São Paulo, deve estar uns 20 e poucos graus lá fora, você não está na glória eterna. Você está aqui, você tem fraquezas em você. Eu também as possuo. E porque as possuo e Deus conhece bem, Ele faz questão de mostrar para a gente, não para a nossa vergonha, mas para que a gente se apegue cada vez mais a Jesus e tire a esperança da gente mesmo. Irmãos, a gente precisa dessa experiência de se desligar da gente e se revestir de Cristo. A graça de Deus manifesta, aquele que age na graça de Deus na nossa vida. João disse bem, que a graça de Deus esteja com você. Jesus vai voltar. Até lá, adore só a Deus. Guarde a palavra. Continue a se santificar. Até lá, que você pratique a justiça. Que até lá a gente perceba que há fraquezas na nossa vida e que elas nos mostram que há poder para o fraco. Há poder de Deus para trabalhar naquilo que a gente não consegue operar em nós. E é por isso que algumas pessoas na teologia costumam chamar a graça de Deus de uma graça que não é barata. Ela perdoa pecado, mas, diz John Stott, ela também liberta a gente de pecar. Ela também desestimula a gente para o pecado. Como que Deus faz isso? Medindo o nosso pecado, dando liberdade de a gente chegar diante dele e dizer, eu sou isso aqui, mas eu não quero mais ser. Às vezes eu sinto, irmãos, que a gente está conjugando fardos. O do evangelho, que é suave, jugo suave e fardo leve, com os fardos da nossa narrativa, porque a gente ainda fala, eu preciso resolver, mas quando der tempo eu resolvo. A graça de Deus vai falar, para. A graça de Deus vai falar, para de querer resolver. Deposita aos pés da cruz e deixa o Espírito conduzir. Rega isso com oração e Bíblia. Se você está aqui hoje, ainda carregando algumas agendas, eu vou priorizar esse ponto na minha vida espiritual, Deus vem suavemente nos dar uma correção, cheio de amor, dizer, chega. É hoje o dia da gente chegar diante dele e dizer, tem problema aqui, tem isso, tem aquilo outro. E a graça de Deus é sempre abundante para agir na nossa vida. É triste ver aquele que não vive na graça. Voltemos ao texto para a gente finalizar, versículo 15. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os imundos, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Isso é uma vida longe da graça de Deus. Versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo
Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. A graça de Deus faz a gente acrescentar coisas na vida cristã que não é a palavra de Deus. E dá para algumas coisas status de Bíblia. E essas coisas não tem palavra de Deus. Versículo 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que estão escritas neste livro. Isso é uma vida longe da graça de Deus. Acrescenta conforme lhe apraz, tira conforme também fica melhor para ele, sucumbe às negociações da vida, do aqui e do agora. Então, para isso, vai recorrer à feitiçaria. Feitiçaria é manipulação de coisas para a obtenção de um fim, de um alvo por meios ilícitos. Impureza, assassinato, idolatria e mentira. A graça de Deus vai libertar a gente disso, vai dizer, eu não preciso mentir, eu não preciso manipular nada, eu dependo de Deus. E nem o meu sofrimento pode impedir o poder dele de agir e gerar Jesus em nós. A gente foi chamado para viver na graça de Deus. Que a graça de Deus, ela mostre para nós, para você, a experiência de Paulo. Jesus disse para ele, minha graça te basta, e o meu poder vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Ouse ter esperança. Você é fraco, mas a graça de Deus é operosa na vida de um fraco. Que a gente se desapegue de máscaras, que a gente se liberte de narrativas, que a gente jogue aos pés da cruz experiências que pregam mais do que a palavra. Eu queria que você tivesse essa visita à sua história. Fala, meu Deus, aquela experiência amarga, ela se sobrepõe à palavra de Deus na minha vida. E o nome disso, irmãos, é libertação. Libertação da gente mesmo. Deus, eu entendo, mas não consigo, minhas entranhas estão amarradas a essas coisas. Irmão, você precisa pedir para que o Senhor derrame graça. Talvez as tuas emoções fiquem aprisionadas. Talvez você saiba a palavra, mas ela concorre com ideias. E você não sabe desarmar essas ideias. Você precisa de pedir graça de Deus para aquilo que você não pode resolver. A gente não pode resolver nada. E é por isso que a gente precisa contar com um Deus gracioso. Não tem nada que você possa fazer. É a graça de Deus que precisa mostrar o agir de Jesus. Mas um crente que vive na graça fica nos pés do Senhor. Ele fica nos pés do Senhor. Não é que ele fica ali, eu não vou dar ordem em Deus, eu vou pôr o dedo em riste e dizer, vai me abençoar, eu vou determinar. Não é nada disso. Mas eu não largo o Senhor, porque eu sei que graça salvífica só o Senhor tem para dar. E é por isso que a gente está aqui. Para chegar diante de Deus e dizer para Ele, o Senhor tem graça salvífica. E eu não vou largar o Senhor enquanto o Senhor não derramar o seu poder sobre mim. Porque eu espero só de Jesus e mais ninguém. Graça de Deus está só em Jesus. E é por isso que a gente fica nos pés do Senhor. Tem coisas, irmãos, que eu sei que eu vou ficar todos os dias até Ele voltar, dizendo, isso aqui, eu não saio do teu pé. Porque a tua graça me coloca de joelhos diante do Senhor para dizer, ou o Senhor faz, ou eu fico aqui. Vamos fazer isso? Orar, sim? Hoje a gente encerra, e eu queria terminar o livro do Apocalipse dessa maneira. Bem devocional, para que a gente pudesse olhar a nossa história até que Jesus Cristo venha. Na semana que vem a gente tem um sermão temático, e eu peço que você fique ligado para a gente fechar essa série de esperança. Mas hoje, eu queria que a gente permitisse que o Espírito de Deus fizesse um seminário sem professor. Entende isso? Deus vasculhar a nossa vida e a gente ter a experiência de Deus deixar a gente nu diante de um espelho, só com Ele, e Ele mostrar quem é você. E mostrar para mim quem eu sou. O que as experiências me fizeram ser. O que a minha história me projetou para ser. Mas,
Talvez você, a minha história me projetou para ser, moralmente falando, exemplar. Mas isso não é graça de Deus. Ou talvez você diga, a minha história, ela me projeta, me leva para ser um perverso. É triste. Talvez você diga assim, se eu for dar vazão ou lugar às coisas, eu seria um moralista, eu seria um cara certinho, eu seria um cara perverso, eu seria uma pessoa assim. Mas que você olhe para tudo isso e diga, mas nada disso tem valor. E nada disso tem condenação suficiente que a graça de Deus não consiga me absorver. E é por isso que fardos caem com a graça de Deus e a esperança brota. Mas é uma experiência de morte. É uma experiência de sepultamento. Eu quero sepultar essa história. Eu quero sepultar esse ser para que o Filho de Deus seja achado aqui. E aí, uma vez que Deus mudou as coisas dentro da gente, a gente luta no poder do Espírito com as fraquezas da nossa carne. Vamos pedir isso a Deus. Senhor, a gente pede ao Senhor neste dia que o Senhor traga à nossa memória experiências que tivemos, coisas que fizemos, coisas que sofremos, valores que recebemos, investimento, Senhor Deus, de tempo, de recursos, de recursos humanos, de diversas ordens, e que vieram, Senhor Deus, com uma encomenda bem delineada, Senhor Deus, coisas que o maligno também usurpou, atrapalhou, e a gente sofreu. Sujeira dos outros que foram jogadas em nós, sujeiras nossas que nós jogamos em outras pessoas, e que talvez hoje faz a gente olhar para nós e dizer, meu Deus, que ser horrível. Deus, a Tua graça nos liberta de nós mesmos. A Tua graça, Senhor Deus, ela nos livra dessa história. A Tua graça nos livra, Senhor Deus, não da memória delas. A Tua graça nos faz olhar, lembrar, ver até as marcas e cicatrizes e ver, Senhor Deus, que nada disso, Senhor Deus, pode impedir, Senhor Deus, ou tirar de nós a nova vida que nós recebemos. A nossa nova vida é Jesus, um novo ser, uma nova identidade. É por isso, Senhor Deus, que até que Jesus Cristo venha, nós queremos guardar a palavra. Nós queremos dizer, vem Jesus. Nós queremos praticar justiça, continuar nos santificarmos. Nós queremos ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Nós queremos, Senhor Deus, adorar só o Senhor. Nós queremos estar firmes na graça. Por isso nós pedimos ao Senhor nesta manhã, derrama graça, Senhor. Derrama graça sobre o coração, Senhor Deus, escravo de si mesmo. Derrama graça sobre um coração que está imerso na culpa. Ou um coração, Senhor Deus, que está cansado de pedir perdão, Senhor Deus, porque errou a enésima vez. Senhor Deus, muda, Senhor Deus, as coisas dentro de nós. Opera, Senhor Deus, libertações que nós precisamos provar, Senhor Deus. Opera, Senhor Deus, ajustes que só o Teu Espírito pode fazer, que a Tua graça, Senhor Deus, ela nos dê a liberdade de vivermos no Santo dos Santos, Senhor Deus, e dizer em todo o tempo, o dia inteiro diante do Senhor, medindo, nomeando, chamando fraquezas que nós as possuímos, Senhor Deus, que estão muito atreladas à nossa história, Senhor Deus, mas que não nos definem mais. Nós não somos aquilo que a nossa carne deseja, Deus. Nós somos o que a cruz de Cristo Jesus nos fez ser, filhos de Deus. Fomos incluídos na morte e na ressurreição de Jesus. E uma vez incluídos na morte e na ressurreição de Jesus, nós nos despojamos de nós mesmos, da velha criatura, e nos revestimos de Cristo, Senhor. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa, Deus. Dinheiro nenhum compraria, sabedoria humana nenhuma proporcionaria, religião nenhuma, Senhor Deus, tem o poder, Senhor Deus, de gerar novas vidas santas a partir de um santo que é Cristo Jesus. Só o Evangelho do Senhor. Teu Evangelho é poder, Deus. Teu Evangelho é vida. E é nele que nós queremos viver, Senhor. Fortifica-nos na graça, Senhor. Fortifica-nos na graça que há em Cristo Jesus, que ela de fato esteja sobre nós, que ela de fato esteja na nossa vida, operando salvação, operando, Senhor Deus, crescimento espiritual, operando, Senhor Deus, a vida do Senhor em nós. Eu peço, Deus, que nesta manhã
o Senhor, ó Deus, tire toda a expectativa de nós mesmos. Se nós nutrimos esperança em nós, se nós ainda deixamos alguma agenda para depois, que quando tiver tempo, quando chegar a hora, ou quando nós pudermos fazer alguma coisa, que o Seu Espírito trabalhe na nossa vida, Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, de fato, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e nos humilharmos diante do Senhor e esperarmos somente em Ti. Ó Deus, que fardos caiam, Senhor, e venha um jugo suave e um fardo leve, que é de Jesus, aquele que é manso e humilde de coração. Esse é o Teu convite para nós, e nós corremos para Ele. A gente fica nos Teus pés, Deus. A gente fica nos Teus pés o tempo todo, até que o Senhor nos abençoe. A gente fica chorando as nossas misérias diante do Senhor e dizendo, mas não com culpa, e nem com remorso, e nem com peso, mas gratos, porque nós não somos o que está presente na nossa carne. E a gente fala isso sem mérito nenhum, sem orgulho nenhum, sem, ó Deus, não, mas a gente fala isso com o coração deliberado para dizer, o Senhor nos livrou de nós mesmos. Bendito Deus Salvador, bendita a salvação. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus gracioso. Que essa graça permeie as nossas relações, Deus. Que a gente leve essa graça para a nossa vida na irmandade, para os casamentos, até para lidar com aquele que não te conhece, Senhor. Que a Tua graça, ela permeie as nossas relações. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.